Você já ouviu falar do tempo de angústia de Jacó? E quem passará por essa angústia? O que acontecerá? Que tempo de angústia é esse? Isso é profético? Está na Bíblia? Nós vamos ver, saber e conhecer pela palavra de Deus neste momento e vamos ter pela Bíblia as respostas para estas perguntas. Eu sou o pastor Natanael, nosso canal fala sobre esperança e se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, porque isso é muito importante para essa mensagem ser espalhada para muitas pessoas, ok? Nós estamos aqui neste momento para respondermos algumas perguntas e a principal: quando será o tempo de angústia? E por que em determinado momento a Bíblia fala sobre a angústia de Jacó? Nós, se formos ao dicionário, vamos encontrar, eu tive aqui a curiosidade, o que seria angústia? A definição de angústia para nós hoje seria estado de ansiedade, inquietude, sofrimento e tormento. E com certeza todo ser humano, em maior ou menor grau, passa por uma situação de angústia. O salmista Davi passou por tanta angústia que ele disse: na minha angústia, a tua palavra me conforta, me vivifica. Ana passou por angústia, José passou por angústia, muitos personagens passaram por angústia profunda e principalmente o Senhor Jesus. E hoje, será que a humanidade passa por angústias? Com certeza. Agora, a angústia que fala na Bíblia, a angústia profética, sobre a qual o Senhor Jesus fala. Que angústia é essa? Eu quero convidar você a encontrar resposta ou respostas na Bíblia. O livro de Jeremias, no capítulo 30, se você estiver com sua Bíblia aí, procure comigo ou leia comigo. Jeremias 30, versículos 5 ao verso 7. A palavra de Deus diz assim. Isso é para você entender por que é chamada angústia de Jacó. Vamos lá. Jeremias 30, 5 a 7. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque eu vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a quem está dando à luz. Pergunta o profeta: e por que se tornaram pálidos todos os seus rostos? E o verso 7, olha a chave aqui. O verso 7. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. O interessante que nós vemos aí, essa descrição profética, é o profeta falando o seguinte, que é um tempo de angústia sem precedentes, como nunca houve antes. Será que você lembra de algum momento na Bíblia onde o Senhor Jesus fala sobre isso? Olha, no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 21, São Mateus 24, 21, o Senhor Jesus diz que antes da sua volta haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel, no capítulo 12, no verso 1, ele também diz que no final dos tempos haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Interessante, não é? Daniel, a profecia de Mateus, de Daniel e de Jeremias, todas juntas mostrando o seguinte: vai haver um tempo de angústia. Agora a pergunta é a seguinte: por que se chama angústia de Jacó? Se você analisar em Gênesis, você vai ver a história de Jacó. Jacó foi um enganador, enganou seu pai, enganou seu irmão e viveu atribulado, angustiado. Foi posteriormente enganado pelo seu sogro, fugiu e recebeu um recado que seu irmão estava ao seu encalço para matá-lo. E Jacó então ficou tão angustiado que teve medo de morrer, medo de ser rejeitado e medo de perder a salvação. Analise comigo o seguinte: essa angústia de Jacó que ele teve é um paralelo com a angústia que muitos fiéis passarão por ocasião da volta de Jesus e os infiéis também, só que com uma diferença. Primeiro, quando o Senhor Jesus
sair do santuário celestial, onde ele está fazendo a mediação, mediando e julgando. O que vai acontecer é o seguinte: a porta da oportunidade, como a gente chama e costuma ouvir falar, a porta da graça será fechada. E aí o Espírito Santo será retirado sobre a terra. Não vai haver mais oportunidade de arrependimento. E o que é que vai acontecer? Os fiéis, os salvos que estiverem vivos, vão sentir uma tribulação tão grande que vai parecer para eles, vão sentir a sensação de que estão abandonados, mas não estarão. Mas é a sensação por causa de toda a tribulação que acontecerá. Porém, eu quero dizer uma coisa: os fiéis não morrerão nesse tempo de angústia. Agora, e os infiéis também passarão por um tempo de angústia, mas a angústia deles é por causa da morte realmente, é porque não tem mais jeito, é porque não tem mais como se arrepender, é um momento trágico. Porém, para os fiéis passará um pequeno tempo de angústia, mas no final desse tempo de angústia, o Senhor Jesus vai aparecer e vai dar a recompensa, o galardão, e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos aqui fazer uma comparação da angústia de Jacó com a angústia no fim dos tempos. Jacó se afastou de Deus primeiramente, depois ele tentou se reconciliar com Deus, mas estava angustiado na noite da fuga. Ele se encontrou com um anjo, mas ele teve medo de morrer por causa do seu irmão, de ser rejeitado por Deus e perder a salvação. Essa angústia também o povo de Deus vai passar no final. Vai pensar que foi abandonado. Mas só que assim como foi com Jacó, que recebeu a bênção, os fiéis receberão a bênção da vida eterna e o convite do Senhor Jesus para habitar com ele eternamente. Você já imaginou? O tempo de angústia não deve ser desespero nem preocupação, deve ser um tempo de confiança. Agora só estarão firmes aqueles que estiverem com sua vida pautada de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que não estiverem com sua vida pautada de acordo com a palavra de Deus, esses que forem enganados por palavras de homens e não pela palavra de Deus, esses haverão de perecer. Mas aqueles que confiarem em Deus, apesar das dificuldades e com risco da própria vida, esses vão habitar e viver eternamente com o Senhor. O Senhor Deus está convidando você a tomar uma decisão ao lado dele. E essa decisão é a decisão que é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. E a melhor decisão é dizer sim para a palavra de Deus, para o seu convite, e viver de acordo com a sua vontade. A angústia de Jacó será a angústia do povo de Deus no final, mas assim como Jacó recebeu a bênção, nós receberemos a bênção maior, que vai ser a vida eterna. Deus abençoe você, sua família e a sua decisão de cada dia. E não esqueça, se inscreva e até a próxima!